Vamos lá. Galera, na nossa última aula a gente abordou a filosofia medieval, né? Então nós abordamos duas grandes vertentes filosóficas aí, duas grandes correntes filosóficas, que são a patrística e a escolástica, cada uma no seu período específico. Nessa aula a gente entra em filosofia moderna e vai abordar, digamos que o humanismo, a revolução científica e, sobretudo, a ciência política de Nicolau Maquiavel. E a gente vai dar início a essa filosofia moderna, que digamos que é a mais longa que nós estudamos até chegar na contemporânea. Uma vez que na filosofia moderna a gente aborda desde o Renascimento cultural, com Galileu Galilei, com o próprio Maquiavel, com Isaac Newton e assim por diante, até nós chegarmos lá no final com Kant e assim todos os outros grandes pensadores, Hegel e assim por diante. Então, digamos que nós temos um número muito grande de pensadores, de filósofos, nessa filosofia moderna, e ela é a base do nosso pensamento atual, digamos com base da filosofia contemporânea, certo? Nessa aula aqui, a gente tem que retornar um pouquinho um contexto histórico, uma vez que a gente não abordou ainda, o que a gente está abordando nas aulas de história, esse contexto de Idade Média, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Então, nós sabemos que a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ela se dá exatamente quando nós temos a queda do Império Bizantino, então o fim do Império Romano do Oriente, né? O Império Bizantino, em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Bem, a partir desse momento, nós temos uma diferente estrutura dentro, principalmente da Ásia Menor, mas nós vamos visualizar, sobretudo, o desenvolvimento das atividades comerciais, que até então estavam deixadas em segundo plano. E lembrando que elas retomam a força exatamente no contexto das cruzadas e posterior a essas cruzadas, uma vez que exatamente essas cruzadas que são responsáveis pela abertura de novas rotas comerciais, certo? Então nós teremos, a partir de um contexto pós-cruzados, uma valorização das transações comerciais que leva a, digamos, a disseminação da filosofia ocidental para o Oriente e uma mescla dessas culturas orientais e ocidentais. Com essa mistura de culturas e com o crescimento da filosofia durante o período da escolástica, que nós vimos na nossa última aula, nós temos acontecendo, sobretudo, na região da Itália, na região central da Itália, principalmente na cidade de Florença, o renascimento cultural acontecendo, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, e que, digamos que, flutua entre esses períodos, certo? Renascimento cultural esse que se encontra em meados do século XIV até o final do século XVI. Então, pega aproximadamente de 1350 até 1500 e 1400 e alguma coisa, 1550 aí, né? Então, nós vemos transformações evidentes nas áreas da cultura, sociedade, economia, política e religião, mas em todas as outras áreas também, até porque esse renascimento cultural ele marca uma grande transformação científica também, né? Esse renascimento cultural ele se encaixa naquela transição do feudalismo para o capitalismo. Então, esse capitalismo que nasce principalmente dos burgos, né, dessa nova região, digamos que dessa nova localidade na Europa, com a classe social, também nova classe social, a burguesia. E nós temos a decadência do feudalismo ao mesmo tempo de um outro lado, né? Então aquela estrutura estamental da sociedade, ela continua existindo, mas agora a burguesia, por exemplo, ela não vai ter poder político, mas ela vai ter muito poder econômico. Então nós vamos ter uma nova estrutura, sobretudo econômica, dentro do contexto europeu, certo? Bem, o Renascimento nada mais é renascimento cultural que uma revalorização das referências da antiguidade clássica. Ou seja, é basicamente a cultura clássica, né, ou os moldes de pensamento da antiguidade clássica, greco-romana, sendo revalorizadas num contexto europeu.
basicamente os grandes reinos europeus vão trazer à tona novamente, começando por Florença, na Itália, vão trazer à tona novamente o pensamento greco-romano e, sobretudo, o humanismo. E o que é o humanismo, galera? O humanismo é uma corrente filosófica do renascimento cultural que prega a valorização da figura humana. Então, por exemplo, nós temos lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga essa valorização da figura humana. O indivíduo, o ser humano, o homem, ele vai estar centralizado como, digamos que, o principal aspecto, o principal destaque da criação divina, mas também é a base de todo o pensamento. Então, segundo Protágoras, lá, por exemplo, na Grécia Antiga, o homem vai ser a medida de todas as coisas. E o pensamento grego e romano, ele vai ter como base o pensamento humano. Então, o homem, ele vai dar as bases, digamos que para a estrutura filosófica e para a estrutura, digamos que, da sociedade como um todo, né? Nesse contexto da Idade Antiga. Lembrando que, quando nós temos a Idade Média, no período medieval, nós vamos visualizar uma diferença muito grande em relação a isso, que é Deus como o representante principal da criação divina, por exemplo, né? Deus como representante principal do pensamento. Então, a filosofia ela vai girar em torno, durante a Idade Média, o período medieval, a filosofia vai girar em torno da figura de Deus. E quando nós temos o renascimento cultural acontecendo e o pensamento greco-romano vindo à tona novamente, nós vamos visualizar que Deus não vai ser mais o centro do estudo, digamos, ou do pensamento humano, mas sim agora o próprio homem. Ou seja, dentro desse humanismo aqui, dessa característica, dessa corrente filosófica, nós temos como característica a valorização da figura humana e da racionalidade e da criatividade humanas para a construção do conhecimento e da produção artística. Então, agora, aquilo que é unicamente humano, como, por exemplo, a criatividade e a racionalidade, uma vez que o ser humano é o único ser vivo capaz de racionalizar, esse ser humano ele vai ser valorizado, certo? E o humanismo ele sofre também uma grande influência platônica, uma vez que ele vai valorizar a poética e a dialética, né? Então nós temos aí grandes pensadores como Leonardo da Vinci, o Michelangelo sendo também poetas, né? E se utilizando do pensamento e da estrutura de pensamento dialética socrática platônica. Bem, quando nós temos esse humanismo ganhando espaço num contexto de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, junto com o humanismo, nós vamos visualizar a Revolução Científica, ou a Grande Revolução Científica do século XV. Essa Revolução Científica ela é marcada por grandes transformações na área da ciência e se encontra no contexto histórico dos séculos XV e XVI, com o renascimento cultural acontecendo ao mesmo tempo, as grandes navegações vindo, digamos, ganhando espaço num contexto europeu, uma vez que tanto Espanha, quanto Portugal, quanto Itália, o reino Sacro Império Romano Germânico, quanto o reino dos francos, todos eles vão dar valorização, vão valorizar agora essas grandes navegações e, sobretudo, a conquista de territórios que provém dessas grandes navegações. Então, isso vai ajudar, digamos, isso vai levar a um aumento da valorização da ciência, porque com a ciência nós temos novas construções, digamos, novas estruturas sendo impostas, né? Nós temos, sobretudo, digamos que novas invenções, como a gente vê num contexto de renascimento cultural. E essas novas invenções vão ser importantíssimas para a conquista de novos territórios, uma vez que, por exemplo, o desenvolvimento da bússola, o desenvolvimento do telescópio, eles vão ajudar o desenvolvimento das grandes navegações, certo? Ao mesmo tempo, nós temos a invenção da imprensa, com Gutenberg, a imprensa de Gutenberg, né, que acontece no Sacro Império Romano Germânico, ou também, depois ele vai, digamos que, ser globalizado e vai atingir principalmente
a Inglaterra dos séculos XV e XVI, e nós temos, ao mesmo tempo, as reformas protestantes. Então, o luteranismo, sobretudo, né, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, e as novas religiões protestantes tomando e ganhando espaço num contexto europeu. É importante nós citarmos que essas reformas protestantes, como a reforma de Martinho Lutero, a reforma de João Calvino e de Henrique VIII com a criação do anglicanismo na Inglaterra, elas vão dar as bases também para uma revolução científica, uma vez que essas religiões elas vão questionar a ordem católica, elas vão questionar digamos que a soberania católica. Então a Igreja Católica ela vai consecutivamente e ao longo do tempo perdendo o número de fiéis, que vai fazer com que todas as pessoas de um contexto europeu, digamos que todos os povos de um contexto europeu, comecem a olhar para a própria sociedade, para a própria ciência de pontos de vista distintos. E é o que vai acontecer, por exemplo, quando nós visualizamos a ideia de Galileu Galilei, quando nós visualizamos a ideia de Nicolau Copérnico, de Isaac Newton, de Johannes Kepler, de Giordano Bruno e de assim por diante. Né? É importante nós citarmos que é durante essa revolução científica que nós vamos ver a criação do empirismo e do racionalismo. Né? E é exatamente algo que vem diretamente da revolução científica. Uma vez que nós temos a aplicação de métodos científicos na filosofia. Então, a criação dessas vertentes filosóficas novas, como o empirismo e o racionalismo, que vão ser assuntos das nossas próximas aulas, elas nascem com a revolução científica, uma vez que a ciência agora ela ganha espaço, portanto, o método científico ganha espaço. Método científico esse que, se nós lembrarmos, é aquela ideia das 3 fases para obter um conhecimento verdadeiro, para obter uma verdade absoluta. Seria, digamos, a observação dos fatos, a formulação das hipóteses e a realização de experiências para concluir em relação a essas hipóteses formuladas. Né? Então, essa estrutura ela vai ser colocada em prática no contexto de revolução científica e também vão ser colocadas em prática na filosofia com o empirismo e o racionalismo. Certo? Bem, essa revolução científica, ela marca uma ruptura entre a ciência e a religião, uma vez que a grande maioria dos pensadores posteriores à revolução científica vão defender exatamente essa diferenciação, essa ruptura entre a ciência e a religião, que a religião não interfira nos, digamos que nos aspectos ou nas bases da ciência. Seria um fim da monopolização da verdade pela Igreja Católica, uma vez que essa Igreja Católica ela monopolizava a verdade, ou seja, ela definia o que era verdade e o que não era. Né? Vamos lá. Essa revolução científica ela tem como base filosófica uma influência platônica e aristotélica, uma vez que ela traz um ponto de vista, tanto aquela ideia da caverna, com uma visão, digamos que, de que os seres humanos estavam com o seu pensamento obscurecido pela Igreja Católica, pelos limites impostos pela Igreja Católica. Então, a ideia de 2 mundos no próprio pensamento humano. E aristotélica, sobretudo, por quê? Porque é a valorização dos experimentos, é a valorização do mundo natural, né? É a valorização da ciência como um todo. Então, da observação para nós estruturarmos as nossas diferentes áreas do conhecimento, para nós estruturarmos a ciência, certo? Nós podemos citar alguns grandes pensadores dessa revolução científica, como, por exemplo, um que eu vou citar aqui, com mais afinco, que é Giordano Bruno. Giordano Bruno é um importante astrônomo e astrofísico, né? Digamos, físico, astrônomo, astrólogo e assim por diante, desse contexto aí, um importante cientista da Revolução Científica, que é morto pela Igreja Católica por iniciar uma teoria que dá bases, digamos que para Nicolau Copérnico mais tarde, criar o heliocentrismo. É Giordano Bruno que vai incentivar os estudos astrofísicos que vão mais tarde levar à comprovação desse heliocentrismo e, portanto,
sobretudo, a negação do geocentrismo que era defendido pela Igreja Católica. Frente a essas ideias de Giordano Bruno, ele é morto na fogueira pela Igreja Católica, que vai levar a uma, digamos, uma resposta de uma série de pensadores, né? Giordano Bruno, esse é o importante exatamente por esse fim. Depois dele, nós podemos citar Nicolau Copérnico, que foi quem deu as bases para o heliocentrismo, e Galileu Galilei, que vai, digamos que vai comprovar esse heliocentrismo. Lembrando que, até então, a Igreja Católica ela aceitava o geocentrismo. Então, qual que é a diferença desses dois, do ponto de vista astrofísico? Bem, o geocentrismo é o ponto de vista que defende que a Terra se encontra no centro do universo e os outros planetas, o Sol e as outras estrelas, elas circundam a Terra, elas giram em torno da Terra. E a Terra fica imóvel nesse centro do universo. Heliocentrismo, por um outro lado, vem a ideia de que o Sol se encontra no centro e os planetas giram em torno do Sol, que vai ser comprovado mais tarde por Galileu Galilei. E a gente vai falar mais sobre ele logo menos. Nós podemos citar outros grandíssimos pensadores da Revolução Científica, como Isaac Newton, Nicolau Maquiavel, René Descartes, Blaise Pascal, Francis Bacon. Descartes e Pascal, representantes do racionalismo, ou seja, da corrente filosófica racional. E Francis Bacon, por um outro lado, junto com David Hume, junto com inúmeros outros pensadores aí, John Locke, Adam Smith e assim por diante, que são seguidores da corrente filosófica empirista, então do empirismo, certo? Bem, nós visualizamos então que dentro do mesmo contexto de revolução científica, nós temos várias correntes filosóficas, mas que, sobretudo, a revolução científica, ela leva para uma grande transformação no pensamento mundano e, sobretudo, nas bases da ciência, certo? Bem, nós podemos citar também que dentro desse contexto de revolução científica, de humanismo e, sobretudo, de renascimento cultural, todos esses pensadores, eles são contemporâneos também, digamos que num contexto aí dessa revolução científica, desse renascimento cultural, eles são contemporâneos a outros grandes pensadores na área, digamos, das artes plásticas e assim por diante, como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, como Sandro Botticelli, como, enfim, Donatello, Rafael Sanzio e inúmeros outros, né? A gente pode citar também, em outras áreas do pensamento, William Shakespeare, Luís de Camões, nós podemos citar Dante Alighieri, todos esses comuns ao mesmo contexto em que em todas as obras nós podemos visualizar o humanismo. E a gente vai ver isso na nossa próxima aula de história aí na sexta-feira, né? Então, esses pensadores, eles todos se encaixam no mesmo contexto histórico, mesmo que 100 anos a mais, 100 anos a menos, eles têm, digamos que como base, essa mudança estrutural do pensamento humano nesse contexto da idade agora, nascente idade moderna. Galera, aqui a gente abordou até então diversas estruturas do pensamento. Principalmente quando a gente fala pensamento filosófico com o humanismo e também quando a gente fala pensamento cultural com o renascimento cultural. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Antes da gente começar a abordar agora os pensadores em si, tem alguma dúvida em relação a renascimento cultural, humanismo ou revolução científica? Não, por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Posso continuar então? Tá tranquilo. Pegado? Beleza. Vamos lá. Então, o que a gente aborda como principal pensador da nossa revolução científica que vai dar as bases para essa mudança do pensamento? É Galileu Galilei. Galileu Galilei, que é um importantíssimo, né, filósofo, astrônomo, físico, astrofísico, tudo que a gente possa imaginar aí, italiano, de Florença, que vive de 1564 a 1642 e que tem como principal, digamos que, feito da sua vida a comprovação do heliocentrismo e seus
seus atritos com a Igreja Católica. Bem, ele é responsável pela comprovação, como eu já disse inúmeras vezes, do heliocentrismo a partir do estudo dos corpos celestes, utilizando-se do telescópio e da matemática, então de fórmulas matemáticas, para comprovar que os planetas giram em torno do Sol. O sistema filosófico utilizado e aceito pela Igreja Católica, então, era o sistema aristotélico ptolomaico do geocentrismo como um todo. Então, de acordo com as experiências mundanas observadas pelos seres humanos em Terra, como o pensamento aristotélico defende, bem, os seres humanos acreditavam que a Terra se encontrava no centro do universo e não girava, porque era o que eles visualizavam. Então, partindo de uma filosofia aristotélica, ela parte da observação pura e simples. Então, você observa que você não se move, ou seja, a Terra também não se move. Quem se move são os outros planetas. Essa é a base do geocentrismo. Essa é a teoria aceita pela Igreja Católica, certo? Bem, Galileu Galilei, ele vai introduzir a necessidade de interpretar a experiência direta, ou seja, aquilo que nós visualizamos, aquilo que nós observamos no nosso mundo natural, com base no raciocínio lógico. Então ele vai defender a utilização da matemática, principalmente dessa matemática, para que a gente entenda as realidades da física, da astrofísica, né, da astronomia, da física, e vai defender a utilização desse raciocínio lógico nas bases do pensamento mundano também, né, do pensamento humano, em todas as áreas do conhecimento. Então, sobretudo, ele vai dizer que deve existir uma divisão bem, digamos, estruturada entre os assuntos pertinentes à religião e os assuntos pertinentes à ciência, e que não seja misturado, porque isso tende a ser, digamos que, ruim para ambos os lados. Ruim para a religião, que ela vai ter que se explicar inúmeras vezes, e ruim para a ciência, que ela vai ter que se explicar para a religião, uma vez que a religião, até então, ela era, digamos que, ela controlava, ela tinha o monopólio da verdade, o monopólio da fé, né? Então, esse Galileu Galilei, ele vai ter diversos atritos com a Igreja Católica exatamente por isso. Lembrando que ele era católico, ele era cristão. E muitas vezes ele fora até os estados papais, até Roma principalmente, para se retratar e, sobretudo, para conversar amigavelmente com o Papa e com a Igreja Católica como um todo, com o Papa Paulo V, Paulo VI, se eu não me engano. Inclusive, exatamente esse Papa que é responsável mais tarde pelo pedido de retratação de Galileu Galilei. Muita gente diz que Galileu Galilei fora queimado pela Igreja Católica em praça pública, mas não é verdade, certo? A Igreja Católica o convidou até seus estados papais, até, digamos que, a sua capital, para retratação. E frente a isso, ele foi expurgado, digamos, excomungado da Igreja Católica e foi obrigado a ficar em prisão domiciliar, digamos. Tanto que ele morre em uma das suas casas de verão, digamos, né, afastado da cidade, exatamente porque ele fora obrigado a se retratar frente à Igreja Católica, que só depois de alguns anos, depois de sua morte, decidiu aceitar, ou visualizou, de acordo com os estudos de padres e de bispos da própria Igreja Católica, chegou à conclusão de que Galileu Galilei estava de fato correto. Lembrando que a análise da Igreja Católica para com novas estruturas, novas teorias científicas, ela era passada pelos intelectuais da própria Igreja. Porém, esses intelectuais da Igreja, alguns, claro, levavam muito tempo para compreender a teoria de alguns pensadores. Que é o que acontece, por exemplo, com Nicolau Copérnico e com Galileu Galilei. Ele entregou seus estudos para a Igreja Católica, que não conseguiu, em um curto prazo de tempo, visualizar se aquilo era de fato verdade ou não, e com isso fez com que ele fosse excomungado e depois, mais tarde, aceitado, quando visualizaram que de fato era verdade,
aceitado a teoria de Galileu Galilei. Isso acontece lá por volta de 1680, cerca de 40 anos depois da morte de Galileu Galilei. Certo? E por um outro lado, a gente aborda Nicolau Maquiavel, visualizando uma outra estrutura. Então, o que é importante da gente pontuar até então? Bem, Galileu Galilei, ele é responsável por uma estrutura e por uma divisão das abordagens, ou seja, das coisas que são pertinentes à igreja e à ciência, e que ele dá as bases para isso, uma vez que a igreja é obrigada a se retratar depois de sua morte. Então, nós temos uma quebra da estrutura, uma quebra, sobretudo, da soberania da igreja por Galileu Galilei, que vai, digamos que, abrir as portas para outros cientistas questionarem as bases até então, uma vez que a ciência, o que ela faz é exatamente isso, o objetivo da ciência é exatamente isso, né? Refutar as teorias anteriores, para que a gente tenha, digamos que, um desenvolvimento, um progresso um progresso científico, digamos, né? Para que nós buscamos sempre o nosso próprio desenvolvimento. Certo? Uma ideia até positivista, se a gente for dizer, positivismo esse que a gente abordou em sociologia lá no começo do ano, que a gente vai abordar de novo em filosofia mais para frente. E bem, quando a gente fala sobre Nicolau Maquiavel, a gente aborda uma outra vertente. Por quê? Porque até então nós vimos humanismo e ciência, e aqui a gente vai ver uma ciência diferente, que é a ciência política. Ou seja, a fundação, a origem de uma nova área científica, de uma nova área do conhecimento, que é a ciência política. Nicolau Maquiavel, que é historicamente abordado, digamos, como uma figura complexa e como uma figura, sobretudo, polêmica. É muito comum nós ouvirmos que alguém maquiavélico é alguém mau, alguém malvado, né? Então, a gente vai abordar exatamente o porquê nós temos esse ponto de vista e o porquê que nós visualizamos isso, que nós temos isso como senso comum hoje em dia, né, digamos. Bem, Nicolau Maquiavel, ele funda a ciência política, essa nova abordagem do conhecimento, exatamente com o objetivo de visualizar uma Itália unida, ou seja, ver a Península Itálica sob um governo unificado, coisa que só vai acontecer lá em 1860, então aproximadamente aí 340 anos após sua morte, né? Itália, durante o seu período de vida, era dividida em diversos reinos, diversos pequenos reinos, né? Então nós tínhamos o reino da Sardenha, o reino da Sicília, reino de Piemonte, reino da Itália, os estados pontifícios. Então nós temos vários reinos dentro de um mesmo território que já fora uma vez na história, que já tinha sido uma vez na história, unificado sob o Império Romano, né? Sob o Império Romano do Ocidente. Então o objetivo de Nicolau Maquiavel era ver a Península Itálica, era ver a Itália unida novamente, forte novamente, como ela foi uma vez durante o Império Romano, certo? Bem, a sua ideia para conseguir atingir o seu objetivo, era apresentar conselhos úteis para que um príncipe conseguisse reunir qualidades e atitudes necessárias para conquistar o poder e empreender o bem comum. É importante nós citarmos que esse pensamento de Nicolau Maquiavel, que só a partir dessa frase dita por mim aqui, nós podemos visualizar que ele defendia a monarquia como forma de governo ideal. Então, digamos que Nicolau Maquiavel entende para si de que a monarquia absolutista, os estados modernos, elas são, digamos que né, a monarquia absolutista é a forma de governo ideal de uma nação, principalmente para levar ela para o bem comum, para levar a sociedade para o bem comum. Bem, aqui é importante nós citarmos algumas coisas. A principal obra de Nicolau Maquiavel, que é obrigatória para grandes líderes, seja para primeiros ministros, para presidentes da república, para governadores ou para qualquer pessoa que deseja ser um líder, seja um profeta religioso, seja qualquer líder de qualquer, digamos que, qualquer empreendimento, seja de um comércio, seja de qualquer coisa, um importante livro para se ler, para aprender a ser um bom líder, até hoje, é O Príncipe.
que é a principal obra de Nicolau Maquiavel. O Príncipe, esse livro, né, essa obra, que pode ser encontrada em qualquer livraria espalhada pelo Brasil. Seja lá na livraria do shopping, ou seja em qualquer sebo por aí, né? Pode ser no Avalon, pode ser em qualquer lugar que vocês forem que venda livros, vocês vão visualizar o Príncipe lá, porque até os dias atuais é utilizado como bases políticas, né? Para aprender um pouquinho mais sobre política. Bem, para alcançar o seu objetivo, ele busca, então, compreender de forma sistemática os fatos históricos da política. Então, o que Nicolau Maquiavel vai fazer? Ele vai estudar, colocar na mesa e estudar cada um dos governos de cada reino por ele, digamos, abordado. Então, cada imperador romano, cada rei romano antes do Império Romano, cada grande líder do Senado romano, ele vai pegar cada rei, imperador franco, vai estudar cada um para que ele possa visualizar sistematicamente, com base, então, nas experiências vividas por essas figuras históricas, para ele poder visualizar quais são os pontos positivos que levam a um sucesso de um grande líder e quais são os pontos negativos que levam ao fracasso de um grande líder. Com base nisso, ele vai fazer um manual, que é o Príncipe, um manual de como ser um bom governante, de como ser um bom líder, certo? Bem, qual é o princípio maquiavélico, então? Bem, Maquiavel, e uma das suas frases mais conhecidas, é: os fins justificam os meios. Como assim? Bem, se vocês visualizarem esse quadrinho aí do lado direito, a gente pode entender isso mais a fundo. Por exemplo, ele vai dizer que o sucesso de um Estado ou de uma nação é o fim supremo, é o objetivo supremo. Quem quer que governe o Estado ou a nação deve lutar para assegurar sua própria glória e o sucesso do Estado. A fim de realizar isso, ele não pode ser limitado pela moralidade, ou seja, os fins justificam os meios. Ou seja, basicamente, um bom líder, um bom governante, ele não pode ter em si limites morais, limites éticos. Ele deve transpassar, ele deve superar esses limites morais. Ou seja, se for necessário para que ele busque, para que ele tenha a sua própria glória e o sucesso do Estado empreendendo o bem comum, ele pode ser imoral. Isso vai completamente contrário, galera, à ideia, aos ideais da Igreja Católica, por exemplo, a moralidade católica por si só. Então aqui não interessa o que ele faça, o bom governante faça, não interessa o que ele precise fazer, desde que ele assegure sua própria glória e o bem do Estado. Uma vez que o bem do Estado está diretamente ligado com a sua glória. Se ele for bom para o Estado, se ele for bom para a nação, ele vai ser uma pessoa gloriosa, ele vai alcançar a glória individual, certo? Para Maquiavel, portanto, a ciência política ela deve ensinar o príncipe a dosar suas ações. E o que é príncipe? Príncipe, para ele, é aquele que dominou a irracionalidade do mundo e tem somente a si mesmo como criador do próprio destino. Então, é aquele que tem as virtudes necessárias para empreender o bem comum, para empreender o sucesso do Estado, para empreender, sobretudo, o seu governo no seu território, certo? Bem, então, o príncipe, nós visualizamos, como abordado por Maquiavel, não é o filho do rei, mas sim uma pessoa que tem a si mesmo como criador do seu próprio destino, a si mesmo como seu próprio líder, certo? Nós temos dois conceitos que vão justificar, que vão, digamos que, resumir essa teoria maquiavélica, que são os conceitos de virtude e de fortuna. Virtude seria, num contexto aí, digamos que, medieval e moderno, virtude seria a virilidade, ou seja, a força, força física, digamos, força física e racional, de que um príncipe, então, de que uma pessoa deve ter
para ser o criador do seu próprio destino, certo? E Fortuna vem da deusa romana, Fortuna, que é responsável, digamos, pela sorte, pelo azar. Ou seja, Fortuna para ele é a própria sorte, o próprio azar. Ou seja, um bom príncipe, um bom líder, ele não deve depender da fortuna. Ele não deve depender de fatores de azar para atingir o seu objetivo, o seu fim supremo, certo? Bem, para Maquiavel, então, com base nas experiências analisadas por ele, o príncipe deve saber o que deve ser feito para conquistar e para manter o poder. Ou seja, nós temos mais uma frase de efeito de Nicolau Maquiavel, que é: o bem sempre que possível, o mal se necessário. Ou seja, o príncipe, o líder, o governante, ele não deve ser, digamos que, ele não deve ter a si mesmo como um seguidor da moralidade, sobretudo, né, digamos que, supremo. Então, a moral, ela é inferior aos objetivos. Ele não deve, ele deve superar a sua própria moral e a moral da nação, do Estado, da sociedade, da igreja, para que ele possa atingir os seus objetivos. Ou seja, se for necessário ele ser mal para que busque o sucesso do Estado, que seja, certo? Ou seja, o governante deve ter a ferocidade do leão para amedrontar quem busca destituí-lo, e o governante deve ter a astúcia da raposa para reconhecer ciladas e armadilhas. A gente termina por aqui por hoje. A gente tem mais um minuto aí de vídeo. Vocês têm alguma dúvida, galera? Tá tranquilo para mim, professor. Por mim também, de boa. Beleza. A gente continua na próxima aula. A gente vai abordar aí continuação da filosofia moderna, abordando Thomas Hobbes e Francis Bacon. Beleza? Beleza. Fechou. Aquele abraço. Até mais. Falou, professor. Bom descanso. Valeu, boa noite. Falou.